Na verdade, o que é de mais fundamental na eletrostática é algo que a gente sabe desde o colégio, que é a chamada lei de Coulomb. Não há nada mais fundamental, talvez eu diria, em toda a teoria eletromagnética, do que a lei de Coulomb. O que é a lei de Coulomb? É a lei de interação entre duas cargas, né? Se eu tenho duas cargas, por exemplo, digamos que Q pequeno e Q grande, eu vou indexar a posição de Q pequeno, por exemplo, com R', e vou indexar a posição de Q grande com R. A distância de R' até R, que eu represento como R menos R', eu vou chamar, por exemplo, de um R diferente assim, ó. Tá? Então, o raio vetor que une as cargas Qzinho e Qzão é esse R aqui. Ok? Então, o que diz a lei de Coulomb? A lei de Coulomb diz o seguinte: a força de interação entre, por exemplo, a força que Qzinho faz em Qzão, ela é dada por uma constante que depende do meio. No vácuo, a gente costuma representar essa constante como 1 sobre 4π ε0. Produto das cargas, Q sobre a distância ao quadrado, vezes um versor que aponta na direção do raio vetor R. Eu posso escrever assim. Tá bem? Aqui está dito o seguinte, olha, se o produto das cargas Q pequeno e Q grande for positivo, então essa força é de repulsão. É o que eu chamo de F QQ, e aqui eu chamo de F, por exemplo, Qzão, Qzinho. E claro que vale a terceira lei de Newton, e portanto F Qzão, Qzinho é igual a menos F Qzinho, Qzão. Eu posso ainda escrever essa expressão aqui de uma forma um pouco diferente, assim, ó, F Qzinho, Qzão igual àquela constante, produto das cargas, e aqui eu vou escrever assim, ó, R menos R' sobre o módulo de R menos R' ao cubo. Vê se está tudo bem com essa expressão. Né? Este vetor dividido pelo módulo dele é o versor R. E o módulo é a distância ao quadrado entre as cargas. Tá? Então, uma outra forma de escrever a mesma expressão. Então, a lei de Coulomb ela é a lei fundamental da eletrostática. Mas não basta apenas a lei de Coulomb. Existe algo além na eletrostática que é fundamental, tanto quanto talvez a lei de Coulomb, que é o chamado princípio da superposição. Princípio da superposição. O que significa esse princípio? Por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma coleção de cargas. Que eu tenho uma carga que eu vou chamar de Q1, uma carga Q2, Q3, Qn. E eu tenho uma carga aqui que eu quero descobrir qual a força que atua nessa carga Q grande devido a todas as outras cargas, as N cargas que tem ali. Né? A gente sabe que individualmente a interação entre elas é dada pela lei de Coulomb. Então, por exemplo, nesta carga age com uma força, por exemplo, F2. Esta sobre esta, digamos que F1. Esta, digamos que tem um sinal contrário àquela. Então vai ter um F3 para cá. Qn, por exemplo, a pergunta é, e aí, o que eu faço com esses vetores todos? Resposta, soma isso aí, né? Mas por que soma? Né? Por que vale esse princípio da superposição? Significa que a força total que atua nessa carga
é a soma das forças que cada carga dessa atua na carga Q grande. Né? Isso é uma simplicidade da natureza, surpreendente, mas é assim que ela funciona. Né? Então a gente tem o seguinte, que a força resultante sobre Q é igual à soma que cada força individualmente, cada carga I atua na carga Qzão. Então isso aqui é F1 Qzão mais F2 sobre Qzão mais Fn sobre Qzão. Tá? Isso é fundamental, o princípio da superposição. Então, a lei de Coulomb mais o princípio da superposição é a base de toda a eletrostática, na verdade. O surpreendente é que seja assim, né? É que a natureza escolha um caminho bastante simples de atuar. Tá? Então, isso aqui é a lei de Coulomb entre várias partículas. Eu não representei as forças nas cargas aqui, porque a gente sabe que em cada uma delas haverá também N forças que se somam vetorialmente. Né? Então, aí. E o problema fundamental da eletrostática é o seguinte: dado uma distribuição de cargas, essa distribuição pode ser discreta, como aqui representado, ou contínua, né? Quanto vale a força sobre uma carga de prova, por exemplo, Qzão? Esse é o problema fundamental. Inclusive, essas cargas poderiam estar em movimento. Mas na eletrostática a gente não vai fazer isso. Isso é um problema da eletrodinâmica. Né? Quando eu tenho cargas em movimento, então aí eu tenho dinâmica, aí eu vou ter tempo nas equações e, portanto, não é o nosso enfoque aqui. Tá? Um conceito que sai daqui é o seguinte: na verdade, eu posso atribuir ao ponto onde a carga Q grande se encontra uma propriedade do espaço chamada campo elétrico. Não é? De tal maneira que eu posso escrever o seguinte: as outras cargas, então eram Q1, Q2, Q3, Qn, elas geram nesse espaço aqui, nesse ponto do espaço, uma propriedade chamada campo, né? Que é o campo elétrico E. Tal que, quando a gente coloca a nossa carga de prova Qzão, sobre a carga Qzão aparece uma força, né? Uma força F, por exemplo. E essa força F é dada pela expressão, ela é igual à carga de prova vezes o campo elétrico. E aqui é o seguinte: se a carga de prova for positiva, força e campo têm a mesma direção e sentido. E se a carga de prova for negativa, então força e campo vão ter sentidos contrários. Né? E como é que eu escrevo o campo elétrico devido àquelas cargas pontuais? É assim. Vamos expressar cada força dessa usando a lei de Coulomb. Fazendo isso, eu tenho fatorado, por exemplo, o fator 1 sobre 4π ε0. Esse é o fator comum a todos eles, né? E aí vai aparecer termos do tipo Q1 Qzão sobre R1 Qzão, na direção ER1 Qzão. Como é que eu representei aqui? Ok, ER1. Mais Q2 Qzão sobre R aqui ao quadrado ER2. Mais assim por diante, né? Os N termos que aparecem ali. E você vê que aqui aparece Qzão que eu posso fatorar. Então, eu vou escrever a força total sobre a carga Q. Escrevendo assim, né? 1 sobre 4π ε0. Q1 sobre R1 ao quadrado. Eu vou facilitar essa notação aqui, tá? Sobre ER1, sobre o versor. Mais 1 sobre 4π ε0, Q2
sobre R2 ao quadrado é R2, mais são N cargas, então aqui eu vou ter o termo 1 sobre 4π ε0 Qn sobre Rn ao quadrado, tudo isso multiplicando o Q. Então essa quantidade entre parênteses a gente chama o campo elétrico gerado por N cargas pontuais, né? Isso aqui é o campo E. E, portanto, você gera essa expressão aqui, tá? Então isso aqui é a coisa mais fundamental que existe na eletrostática. Então, campo gerado por cargas pontuais, você soma vetorialmente o campo gerado por cada carga. E o campo gerado por cada carga é dado por essa expressão aqui. Você sabe disso, né? A pergunta é a seguinte: e se eu tenho distribuições contínuas de carga? Há várias possibilidades, né, de distribuições contínuas. Eu posso ter um objeto tridimensional carregado. Eu posso ter apenas uma superfície carregada, eu posso ter apenas uma linha carregada. Mas, de qualquer forma, a expressão do campo é essa aqui. O que se faz, na verdade, com objetos contínuos é fragmentá-lo de forma a torná-lo pontual. Então, vejamos como representar distribuições contínuas de cargas, né?